Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu escolhi trazer para vocês aqui um tema que vem gerando bastante controvérsia dentro da seara advocacia mesmo, né? Da advocacia. Estou falando aqui de tributação para advogados. O que acontece? É, Aqui o município de São Paulo e outros municípios, por isso que acaba sendo uma oportunidade que eu vou dizer aqui para vocês hoje, é no sentido de que a incidência do ISS sobre honorários de sucumbência, ou seja, ISS sobre honorários de sucumbência. Será que incide? É exatamente isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Se incide ou não o ISS sobre os honorários de sucumbência. Então, isso vale aqui não só para advogados tributaristas, como para qualquer outro advogado que recebe sucumbência. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, PUC, USP, entre outras universidades. Palestrante, professora, doutora em Tributação e Finanças pela UERJ. Também advogo há mais de 20 anos nessa área administrativa e contenciosa tributária e atualmente ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. Então, hoje a gente vai conversar sobre a incidência ou não do ISS sobre os honorários de sucumbência. Então, vamos lá. Primeiro, o que são honorários de sucumbência? Você que é advogado e que me escuta, você provavelmente sabe o que são honorários de sucumbência. Talvez quem caiu aqui agora e esteja escutando não entenda exatamente, ou algum estudante, coisa e tal. O que são os honorários de sucumbência? É uma previsão dentro do Código de Processo Civil em que a parte vencida vai pagar à parte vencedora um valor a título de honorários. Esses valores pertencem ao advogado da causa, não à parte litigante. Então, os honorários de sucumbência, ele é uma das modalidades, né, que eventualmente remuneram o advogado. Mas não é uma remuneração advinda de uma relação contratual. Diferente do cliente que chega lá no seu escritório e fala: bom, quero um mandado de segurança para excluir o ISS da base do PIS e da COFINS, ou para realizar um contrato de direito de família, ou para, sei lá, para fazer alguma coisa que você venha fazer dentro da sua atividade. Ali sim você convencionou uns honorários e sobre isso aí, obviamente, que vai incidir o ISS, que é uma prestação de serviço, inclusive prevista na LC 116. E provavelmente na lista do município, da lei instituidora do ISS do seu município. Muito bem. A gente sabe, então, que os honorários de sucumbência, então, é uma obrigação imputada por lei, Código de Processo Civil, em que a parte vencedora, ou perdão, a parte vencida vai pagar à parte vencedora um valor a título de honorários de sucumbência. Esses honorários, eu não estou aqui para falar hoje como que esses honorários de sucumbência eles são fixados. O juiz vai fixar de acordo com alguns critérios entre 10% e 20% do valor da causa, né, que pode ser um mínimo de... Ele vai pegar ali, normalmente, entre 10% e 20%, e então a parte vencida vai ter que pagar esses valores ao advogado da parte vencedora. Isso está previsto lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, que diz assim: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. É exatamente isso que eu estou falando, é exatamente disso que trata os honorários de sucumbência. Por outro lado, a gente também tem a previsão dos honorários de sucumbência, não só no Código de Processo Civil, como também no Estatuto da Ordem dos Advogados. O que ele vai dizer lá no artigo 22, né? Que a prestação de serviço profissional do advogado, ela assegura 3 tipos de honorários. Os honorários convencionados, que são exatamente esses a que eu me referi, quando o cliente ele chega lá no seu escritório e ele resolve te contratar para fazer um contrato, para fazer uma separação, para fazer uma ação judicial, para liberar mercadoria de algum contribuinte numa barreira fiscal, enfim, seja ele qual for. Você vai realizar com ele uma relação contratual e vai cobrar XPTO por aquele serviço que você está prestando. Sobre aquilo ali, você vai incidir o ISS, aí vai depender um pouco aqui do regime de tributação, vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente, eu não vou falar propriamente da incidência ou não do IR aqui, mas vai impactar aí um pouquinho, sim, dependendo da escolha do seu regime. Tudo bem. Então, eu tenho aqui, primeiro, depois eu falo de regime, o que eu quero
que vocês se recordem aqui, que o Estatuto da OAB, ela previu 3 honorários, né? A prestação de serviço do profissional do advogado, ela é composta dos honorários convencionados, entre mim e o meu cliente, os honorários que são fixados por arbitramento por um magistrado, que é aquele caso daquela parte que não tem QI hipossuficiente, de repente não tem defensoria pública, ou o defensor não está lá, e ele vai lá e te pega no corredor para fazer aquela audiência. Então, aquilo ali, o juiz vai fixar os honorários, e nesse caso aqui, seria o fixado por o arbitramento, num caso como esse, por exemplo. E aqui, por fim, a gente também tem os honorários de sucumbência. São derivadas também do arbitramento pelo juiz, por força do que diz o Código de Processo Civil, em que esse valor será pago pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Tudo bem. A questão é, sobre esses honorários de sucumbência que a parte vencedora vai te pagar, incide o ISS? O que é ISS? Imposto sobre prestação de serviço, de qualquer natureza, previsto lá no artigo 156 da Constituição Federal, que vai determinar que uma lista de uma lei complementar fixe os serviços elencados que podem ser tributados. A lista que hoje demanda essa característica é a lista da Lei Complementar 116 de 2003. E, por outro lado, cada legislação de cada município vai internalizar aquela legislação por meio de lei própria para poder, então, te tributar. Certo? Muito bem. É claro que a atividade do advogado está lá. Tanto que os honorários convencionados, ninguém tem dúvida de que você vai pagar o ISS sobre esses valores. Mas e os honorários de sucumbência? Eles não são convencionados por você. Qual é a premissa da existência, da incidência do ISS? Em regra, seria uma obrigação de fazer, bilateral, onerosa, regida pelas regras do direito privado, qualificadas no contrato, em que tem um tomador e um prestador, essa atividade humana de um para o outro que qualifica uma obrigação de fazer. E desde que esse serviço especificado naquele contrato também esteja previsto lá na lista da 116. Então, me parece que aqui, como é uma imposição de lei, falta ali essa relação jurídica entre uma parte e outra nesse fazer humano que qualifica uma prestação de serviço. Não me parece, nesse momento não, eu tenho convicções de que sobre honorários de sucumbência não há incidência do ISS. Acontece que algumas prefeituras vêm exigindo o quê? A emissão de nota fiscal, justamente porque entendem que esse ISS ele é devido. Então, vamos lá, gente. Prefeitura de São Paulo agora, recente isso, foi agora no iniciozinho de julho deste ano, a gente está em 2022, então foi logo no comecinho do mês de julho de 2022, ao analisar uma solução de consulta realizada por um contribuinte, foi fixado, isso aí não é de hoje também não, tá? Existem outras soluções de consulta e outros pareceres nesse mesmo sentido aqui em São Paulo, de que os honorários de sucumbência incidem o ISS, você tem que emitir a nota fiscal, e essa nota fiscal, ao ser emitida, ela tem que ser emitida no nome de quem? Foi exatamente esse o contexto dessa solução de consulta. O contribuinte, ele entrou, tudo bem, vou emitir a nota. Em quem? Contra quem? Contra quem que eu vou emitir isso aqui se não tem relação de serviço? E essa solução de consulta e outras anteriores diz que você tem que emitir a nota fiscal em face não da parte que te pagou, não. Ele manda você emitir a nota no nome do seu cliente. Olha que loucura. A parte vencedora vai te pagar e você ainda tem que emitir a nota no nome do cliente que não te paga. Até porque ele não tem que pagar, quanto muitos honorários convencionados. Enfim, essa decisão, não só aqui no município de São Paulo, como uma série de outros municípios, isso vem acontecendo diuturnamente. Se você é advogado que recebe honorários de sucumbência em algum desses municípios, eu não sei de quanto que a gente está falando, né? Lembre que esses honorários são fixados entre 10% e 20%, às vezes, dependendo do valor da causa, são honorários substanciais. A gente sabe que a tributação do ISS nos municípios, elas variam entre 2% e 5%. Imagina que você recebeu uns honorários de sucumbência de 1 milhão, hipoteticamente. É possível? Tem teses tributárias, ações tributárias, cujos valores são expressivos e, às vezes, pode acontecer isso. E aí você tem que, vamos imaginar que seja, sei lá, 10%. Você vai receber 100 mil de honorários de sucumbência.
Você vai pagar, então, 5% desse valor? E aí? Complicado, né? Ou se você ainda está recebendo mais ainda. Você vai receber 1 milhão de honorários. Estou nem falando mais do valor da causa. Eu estou recebendo 1 milhão de honorários. Os 10, 15, 20%, sei lá quanto que o juiz arbitrou, equivaleria no valor de 1 milhão. E você vai ter que pagar 5% disso aí? 2%, dependendo do seu município. Complicado, né? Aí entra, que até alguns me perguntaram isso no direct do Instagram. Ah, mas eu sou uma sociedade de advogados que estou no município XPTO e lá eu pago a alíquota fixa. Tudo bem. Você que paga a alíquota fixa, você está fora dessa regra. Você pode até querer emitir sua nota fiscal, você vai pagar pela alíquota fixa e tudo bem. Essa questão ela vai impactar, porque nem toda empresa está no município que prevê a alíquota fixa. Ok? Aí ele vai estar dentro da regra de 2 até o quê? 5%. Ah, mas Renata, eu estou no Simples Nacional. Essa regra se aplica? Calma. Simples Nacional é diferente. Simples Nacional, lembra que é aquela alíquota aglutinada de um monte de tributo, inclusive o ISS. E se você está no Simples Nacional, você vai emitir a nota e vai estar ali embutido no seu faturamento. Então, isso pega realmente para quem? Para as empresas do lucro real e do lucro presumido, que está dentro dessa regra de 2% e 5%. E o pior de tudo, gente, é que ele manda você emitir essa nota e manda colocar o nome do cliente, não o nome daquele que paga. Imagina o problema que isso pode gerar, inclusive para o cliente. Hoje em dia, vocês sabem que tem um sistema extremamente sofisticado dentro da Receita Federal que vai fazer o cruzamento de informações. E quando você tem o cruzamento de informações, eu vou ver que tem um cliente aqui que está me entregando 1 milhão, só que ele não me entregou. Imagina ele cair numa malha fina para justificar aquilo que ele não pagou, já que ele tem uma nota emitida em nome próprio de que talvez ele tenha te pago. Olha que loucura. Na minha opinião, não tem ISS, não tem que emitir nota fiscal. Mas se eventualmente fosse serviço, tivesse que emitir uma nota, nada mais justo que fosse em nome daquele que te paga. Seria, vamos imaginar que teria mais lógica dentro do raciocínio, né? Enfim. Mas fato é que essas verbas, nada obstante, não venham a compor, né, o valor da prestação de serviço, na minha opinião, não incide. Se você está dentro dessa realidade, surge aí uma oportunidade para buscar a tutela jurisdicional e pedir que o juiz declare a inexistência de relação jurídico-tributária entre você e o fisco municipal no tocante àqueles valores recebidos, justamente por não se corporificarem dentro do conceito de serviço, que é além de uma obrigação de fazer, além da previsão da lista da 116. Ele prevê um fazer humano de alguém para outrem. Ele prevê uma relação jurídica entre alguém, o tomador e o prestador, o que não me parece que exista nessa relação jurídica. Enfim, fiquem atentos. Outros municípios que eu tenho conhecimento, ó, aqui em São Paulo tem Campinas, também é assim. Em Recife, um aluno me falou que também é assim. Maringá, até conversei hoje com uma colega, Maringá também é assim. Londrina e uma série de outros municípios. Eu não sei o seu município. Então, avalie. Né? O grande problema disso aqui é o impacto que isso vai gerar nas empresas entre 2% e 5%. E, de certa forma, também, aí eu estou falando lucro real e lucro presumido, né? Que vai ter que destacar, e também o Simples Nacional. Porque se eu emito a nota, aquele valor vai compor o meu faturamento, certo? Em compondo o meu faturamento, a alíquota vai incidir sobre aquele valor também. Então, isso vai gerar aí um impacto também para aqueles, eventualmente, que optem pelo Simples Nacional. E não vai se aplicar, como eu acabei de dizer, só recapitulando, né? Não incide para os casos de alíquotas fixas, né? Que é a alíquota fixa, você vai pagar o fixo, não tem essa de pagar nem 2%, nem 5%. Então, como visto, os honorários de sucumbência eles são diferentes dos honorários contratuais, sobre os quais, sim, vai incidir o ISS, né? E aí, você tem algumas opções. Ou você vai emitir a nota, vamos imaginar você no presumido, ou você no lucro real. Emite a nota, você emitiu a nota, vai pagar o ISS, e segundo aqui em São Paulo, você vai ter que emitir no nome do cliente.
loucura, né? Ou se você acha que não tem que pagar e que vale a pena buscar a tutela jurisdicional, aí você vai entrar provavelmente com mandado de segurança, visando a inexistência de relação jurídico-tributária, porque aquilo ali não advém de um serviço e não incide o ISS sobre aqueles valores. Então, me parece que são essas as suas opções. Lembrando que aqui incide o imposto de renda, tá, gente? Isso aqui é um acréscimo patrimonial, isso não é verba indenizatória, na minha opinião, então o IR ele vai incidir, ok? Então, tem imposto de renda se você recebe na pessoa física, carnê-leão, se você recebe na pessoa jurídica, aí o contador ele vai colocar aquilo ali dentro da rúbrica adequada, seja no lucro real, seja no lucro presumido, quando então se faz a contabilização dos valores que são levados à tributação. Então, o imposto de renda, sim, ele vai incidir e carnê-leão na pessoa física e, no caso de pessoa jurídica, vai colocar lá no item outros rendimentos que não são derivados ali da sua atividade fim, que não é uma prestação de serviço, mas é um acréscimo patrimonial, logo tributável pelo imposto de renda. Então, gente, recapitulando, você tem aqui algumas opções. E o que você vai fazer? Avaliar se no seu município tem uma legislação que preveja a tributação pelo ISS. Tem municípios que, embora prevejam, não cobram, fazem vista grossa e está tudo bem. Se é o seu, talvez você não precise fazer nada. Mas se é no município de São Paulo, por exemplo, cuja fiscalização é efetiva, aqui ele manda você emitir a nota, emitindo a nota no nome do cliente, não no nome daquele que paga. Isso pode gerar um problema aí. Mas é a orientação. Ou você não vai pagar e, consequentemente, vai ter que ajuizar uma ação para que você, então, suspenda a exigibilidade daquele crédito e o juiz declare que você não tem que pagar porque não tem o ISS incidindo ali naquela operação. Lembrando que, na minha opinião, o imposto de renda você não vai ficar livre dele, então o IR você vai pagar ou em outros rendimentos na jurídica ou você vai pagar no carnê-leão na pessoa física. Então, são essas as considerações para te ajudar aí a clarear um pouquinho essa questão sobre a incidência do ISS sobre os honorários de sucumbência. É isso que eu queria falar para vocês. Até o próximo vídeo.